Fala pessoal, beleza? Aqui que fala o Caio Queiroz e esse é o Mistério de Caio. Todos nós sabemos o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Portanto, a Bíblia Sagrada deixa isso bem claro em Mateus 24:7, que diz: Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. O Ministério da Saúde confirmou oficialmente hoje que existe uma ligação entre o Zika vírus e o surto de microcefalia no Nordeste. O repórter Júlio Mosquera está ao vivo, ele fala de Brasília, ele tem as informações para a gente. Olá, Júlio, boa noite. Como é que o Ministério chegou a essa conclusão, Júlio? Boa noite, Geraldo. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. O Instituto Evandro Chagas, do Ministério da Saúde, fez exames em uma bebê nascida no Ceará com microcefalia, uma malformação do cérebro, e identificou nos tecidos e no sangue da bebê o vírus Zika. A partir do resultado desses exames, o Ministério da Saúde confirmou a relação entre o vírus e a microcefalia e também reforçou a mensagem para que daqui para frente haja uma mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão do vírus Zika, da dengue e também da chikungunya. Forçou a mensagem para que daqui para frente haja uma mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão do vírus Zika, da dengue e também da chikungunya. A mensagem é clara: o mosquito não pode nascer. É preciso fazer um trabalho de dia e de noite contra a larva do mosquito. Até agora, foram confirmados 739 casos de microcefalia em 9 estados, com 3 mortes. Geraldo, Juliana. Obrigado, Júlio, pelas suas informações. 3 vezes por semana, milhares de mosquitos são soltos em bairros populares de Juazeiro, no norte da Bahia. São machos do Aedes aegypti geneticamente modificados. É nesta empresa de biotecnologia em Juazeiro que os mosquitos transgênicos são produzidos. Com o novo laboratório inaugurado hoje, a capacidade de produção vai aumentar de 500 mil para 4 milhões de mosquitos machos por semana. O projeto, financiado com verbas públicas, também será ampliado. A partir de setembro, os mosquitos transgênicos vão começar a fazer o controle biológico. Oito pessoas morreram infectadas com vírus da gripe H1N1 em São Paulo. A famosa gripe do frango, um surto da doença, preocupa o interior de São Paulo. Veja. Nas unidades de saúde, pacientes preocupados. Começou com bastante dor, assim, no corpo, cabeça, e eu já corri para trazer para cá, para ver o que ela tem, né? 9 cidades da região noroeste de São Paulo estão em alerta por causa do H1N1. 74 casos foram registrados neste ano. 8 pessoas já morreram. O paciente chega, faz a ficha, é classificado com um enfermeiro, né? E se apresenta alguns sintomas dentro do protocolo, ele é direcionado para uma sala especial com a máscara para atendimento prioritário médico. Crianças de até 2 anos, idosos, gestantes e doentes crônicos têm mais risco de infecção pelo vírus. Jaqueline, grávida de 6 meses, não quis esperar. Que nem eu mesmo, eu tô sentindo dor, essas coisas já vêm para me saber. O que mais preocupa as autoridades em saúde é que esse surto da doença apareceu antecipadamente, pelo menos 3 meses antes do período de maior incidência, que são os meses de junho e julho. Por isso, a partir de agora já é preciso ficar atento aos sintomas que podem ser confundidos com os de outras doenças mais simples. Começar a ter febre alta, acima de 38 a 39 graus,
e tosse seca. Tendo esses dois sintomas, essa combinação já indica que pode ser uma gripe e não um resfriado. E a partir daí ela procura um médico para fazer a avaliação dos outros sintomas e ver se ela se encaixa em fatores de risco e no tratamento recomendado. A suspeita é que o vírus tenha vindo de fora, trazido por pessoas que contraíram a doença durante o inverno na Europa ou nos Estados Unidos. Alguns cuidados evitam o contágio. A principal forma de contaminação é eu colocar a mão em algum lugar contaminado e levar a boca e nariz. Então, sempre que for comer ou limpar o nariz, alguma coisa assim, fazer a higiene das mãos ou com água ou com álcool gel. Muito bem, olha, tem uma outra informação que uma menina de 3 anos morreu com suspeita da gripe H1N1, pode ser a 9ª morte pela doença, não é isso, Sandro Pires? Bom dia. Bom dia, Bart. Bom dia a todos. A criança apresentava um quadro grave de influenza e estava internada na Santa Casa de Araçatuba desde o último dia 23 de fevereiro. Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa, um outro caso suspeito está sendo investigado, é de um homem de 49 anos, de Auriflama, ele que também apresenta uma grave insuficiência respiratória. Até agora, aqui na região noroeste, foram confirmadas 8 mortes. A última vítima foi um menino de 6 anos de General Salgado. Mais de 70 casos foram registrados somente neste ano por aqui. Bate, é com você. O contato íntimo sem camisinha e a troca de seringas ou agulhas permitem um contato direto com as secreções ou sangue de um aidético, podendo levar à contaminação do indivíduo com o vírus da AIDS. Além disso, a AIDS também pode ser transmitida de mãe para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Mas é possível diminuir o risco de transmissão do vírus para o bebê através de tratamento da AIDS durante a gravidez. Os primeiros sintomas de AIDS aparecem entre 3 e 6 semanas após a contaminação do vírus e incluem febre alta, mal-estar, dor de garganta e tosse seca. Esses sintomas duram em média 14 dias e desaparecem completamente depois, podendo ser confundidos com outras doenças como gripe ou resfriado. Mas então, como saber que tenho AIDS? É importante fazer um exame de sangue, que pode ser feito entre 40 a 60 dias após o comportamento de risco. Você pode fazer o exame de graça nos postos de saúde, em campanhas do governo, no centro de testagem e aconselhamento, mas você também pode comprar esse exame na farmácia e fazer o teste em casa. Os principais sintomas da AIDS só aparecem entre 8 e 10 anos após a contaminação com o vírus. E podem ser através de manchas avermelhadas ou pequenas erupções na pele, febre persistente, tosse seca prolongada, suor noturno, ínguas por mais de 3 meses, cansaço, dor de cabeça, dor nas articulações ou nos músculos, rápido emagrecimento com perda de 10% do peso corporal em um mês sem dieta, por exemplo, candidíase genital ou oral persistente e diarreia por mais de um mês. Durante essa fase, podem surgir também infecções oportunistas como hepatite viral, tuberculose, pneumonia ou toxoplasmose, por exemplo. O tratamento da AIDS é feito com um coquetel de medicamentos antirretrovirais que são fornecidos de graça pelo Sistema Único de Saúde. Esses medicamentos atuam combatendo o vírus e fortalecendo o sistema imune, mas eles não curam a AIDS. Se pega a AIDS através do contato íntimo sem camisinha com o indivíduo infectado, mas não se pega a AIDS pelo beijo, mesmo na boca, abraço, aperto de mão, lágrimas ou suor. Se pega a AIDS pelo contato direto com o sangue infectado, mas não se pega a AIDS pela partilha de copo, talher, prato, roupas ou lençóis do indivíduo infectado. Se pega a AIDS pela partilha de agulhas ou seringas com o indivíduo infectado, mas não se pega a AIDS usando a mesma banheira ou piscina, por exemplo. Apesar da AIDS não ter cura, conviver com ela é possível, mas viver sem ela é muito melhor. Um terremoto de 7,7 graus na escala Richter atingiu hoje o norte do Chile. Pelo menos 2 pessoas morreram e 140 ficaram feridas. Os reflexos foram sentidos nos países vizinhos, inclusive aqui no Brasil. A terra tremeu pouco depois do meio-dia. O epicentro do terremoto de 7,7 graus na escala Richter foi a cidade de Quijagua, ao norte do Chile. Uma equipe de TV local registrou o momento em que o tremor fez deslizar blocos de rochas, levantando nuvens de poeira. Em Antofagasta, a maior cidade da região, a fachada de um hotel desabou sobre vários carros.
O terremoto foi rápido, durou apenas 50 segundos, o bastante para deixar a população em pânico. Em Tocopija, moradores dizem que 80% das casas ficaram destruídas. Lá se registraram as únicas 2 mortes até agora. Há pelo menos 140 feridos. O governo chileno enviou roupas e alimentos para a região. A presidente Michelle Bachelet vai viajar à região atingida. A expectativa é de que ela chegue nesta quinta pela manhã. O terremoto foi sentido na capital, Santiago, a 1.400 quilômetros de distância e em outros países. No sul do Peru, na capital da Bolívia, La Paz e até no Brasil. O Instituto de Astronomia, Geografia e Ciências Atmosféricas da USP informou que o tremor foi sentido em Brasília, Porto Velho, Curitiba e São Paulo. Na capital paulista, 250 pessoas saíram às pressas de um prédio de escritórios porque sentiram o edifício balançar. Aqui na Argentina, o terremoto também foi sentido, principalmente nas províncias que estão mais próximas da fronteira com o Chile. Em Córdoba e Mendoza, o tremor foi pequeno, mas em San Juan, os sismógrafos registraram 4,5 graus na escala Richter. Não há informações de danos nem feridos. E a região sul do Brasil sofreu com ventos fortes e chuvas de granizo. Um homem morreu, cerca de 1.000 pessoas estão desabrigadas. Um nevoeiro cobriu a cidade de Paranavaí, no noroeste do Paraná. Várias árvores foram arrancadas pelo vendaval. Esta destruiu parte do telhado da casa. E de repente nós vimos que o vento aumentou e ouvimos daí o barulho da árvore caindo em cima da varanda. Carros foram atingidos e quase 80 mil casas da região ficaram sem energia e telefone. Em Umuarama, o dia virou noite na hora do almoço. O vento chegou a mais de 100 km por hora. Os prejuízos não foram só no Paraná. Os temporais atingiram também os outros estados do sul do país. No noroeste do Rio Grande do Sul, 2.000 casas foram danificadas. O vento chegou a 140 km por hora. Faltaram água, luz e telefone para 30 mil pessoas. Em Porto Mauá, o temporal causou a morte de um agricultor que tentava segurar a porta de casa quando a parede desabou. O telhado de um posto de gasolina foi lançado a 500 metros de distância. Em Santa Catarina, cerca de 1.000 pessoas ficaram desabrigadas. Em Campos Novos, no oeste do estado, alunos ficaram sem aulas e a rede elétrica foi cortada. O vento forte destruiu 300 casas. 20 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. Ontem para hoje, houve 66 tremores de terra na cidade de Pedra Preta, no Rio Grande do Norte. Muitos moradores dormiram na rua com medo, de desabamento. E nos últimos 8 dias foram registrados 240 abalos nesse município de Pedra Preta, os últimos mais fortes. Foi assim o tremor de hoje cedo. Foi uma sensação, as janelas tremer, deu aquele um estouro, Dá um estouro e toda a terra fica tremendo por um período de 10 segundos. Os abalos em Pedra Preta chegaram ontem a 3,5 de magnitude. A família de Dona Maria do Socorro foi uma das que passaram a noite na calçada. Quando começou a dar, a gente ficou com medo, tivemos que colocar os colchões na área para poder dormir sossegado, porque foi muito triste a sensação que o chão ia se abrindo. O prefeito convocou a Defesa Civil para orientar a população e está tomando outras providências. Nós já estamos providenciando a documentação para que seja decretado estado de calamidade. Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte dizem que o estado está sobre uma falha geológica mais vulnerável a abalos e que em Pedra Preta ocorre um processo de adaptação do subsolo em que as pressões vindas do interior da terra rompem a crosta e provocam os tremores. Em 8 dias foram registrados mais de 240 tremores aqui em Pedra Preta e o sistema de alerta à população já está funcionando. Ligaram o pessoal da equipe de Natal que está fazendo o monitoramento dos tremores de terra, ligou falando para o pessoal que dormisse com as portas abertas, que colocasse colchão nas calçadas, porque podia dar um maior. Não é à toa esse susto todo, Out skin. It was clear to me that starvation had pushed these helpless kids to the verge of death. This little boy is 7 years old. Look at the size. Look at my camera. 7 years old.
What are we gonna do? Severe malnutrition leads to death. It stunts growth and forces the body to turn on itself for food. Sam is under 3 feet tall and weighs under 20 pounds. Both Sam and Esther were also afflicted with polio. Neither of them could walk.